Bom dia, gente! Bom dia, cidadãos do reino! Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia nesta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, 7h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis, capítulo 36. Peguem aí suas Bíblias, abram em Gênesis 36. Grande Gênesis 36. Já vão pegando seus lápis, suas canetas. Vão pegando seus marca-textos. E vamos então começar em instantes a leitura do capítulo 36 de Gênesis. Antes de começarmos então, vamos fazer uma oração e pedir a presença do Espírito Santo com a gente. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é Criador, o Senhor é soberano sobre toda a criação. Agradecemos porque o Senhor é mantenedor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é amor, o Senhor é justiça. Agradecemos pela noite de descanso, agradecemos pela bênção de acordar essa manhã com vida, com paz, com saúde. Agradecemos também, Pai, pelo privilégio que nós temos, a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Pai. E hoje nós vamos abrir em Gênesis 36. Queremos pedir, Pai, que o Senhor seja conosco, através do Espírito Santo, para estar conosco, para nos dar sabedoria que vem do alto, para nos dar inteligência e para nos dar também, Pai, argumentos, sabedoria e inteligência para quando formos questionados sobre os assuntos que nós estamos estudando aqui, que nós possamos também conversar, ensinar, Pai, e discipular outras pessoas. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, Pai, bora ler a Bíblia, e seja também com os que estão acompanhando a nossa gravação. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Bom dia de novo para todos vocês. Abram então as Bíblias de vocês em Gênesis 36. Ontem, nós estudamos no capítulo 35. Lembra que eu falei ontem, para quem ouviu, para quem acompanhou, que o capítulo 35 e o 36 estão funcionando como se fosse um interlúdio para a próxima grande história que nós iremos estudar em Gênesis. Como que se dá essa marcação quando muda de história? Se dá pelo termo retoledot, que essas são as gerações. Toledot, gerações em hebraico. Então, nós podemos dividir o livro de Gênesis em gerações. Em divisão de gerações, contando gerações das pessoas, o Toledot. Ontem, quando estudamos, nós vimos o retorno de Jacó para Betel. Deus pede para que Jacó vazasse da terra onde ele estava por conta do massacre que os filhos dele tinham feito em Siquém. Ele sai de lá, volta para Betel. E aí, no meio do caminho, quando Jacó estava voltando, já agora Israel voltando, aí morre Isaac. Não morre Isaac. Isaac morre depois, mas é relatado no capítulo 35 a morte de Isaac e a morte de Raquel. Raquel, sua esposa, que ela morre no momento do parto de Benjamim. Mostra onde ela foi enterrada, mostra também a morte de Rebeca, que era uma ama, uma serva, uma Débora, que era ama de Rebeca. E aí fala no finalzinho lá, né, que Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Porém, nós vimos ontem que essa morte não está colocada na ordem cronológica. Isaac ia morrer bem depois, segundo a cronologia do que nós estamos estudando aqui em Gênesis. E agora, no capítulo 36, aí sim, nós vamos ver agora mais uma genealogia. Agora nós iremos ver os descendentes de Esaú. Tanto os descendentes de Esaú, quanto os descendentes de Seir, que é o povo com qual Esaú
né, fez aliança e os filhos e filhas de Esaú se casaram. Então a genealogia de Esaú, ou de Edom, se mistura com a genealogia de Seir. Por quê? Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque nenhum descendente direto ali, filho de Esaú, se torna um príncipe, se torna um grande comandante. Somente terceira ou quarta geração dele que vai começar a ser pessoas de reis mesmo, que vão reinar. Inclusive existe aqui nesse capítulo uma lista dos reis descendentes de Edom. Mas vamos começar a ler aqui, e aí nós vamos pontuando algumas coisinhas. É um capítulo rápido, é um capítulo que para muitos é chato, porque vai ficar lendo filho de tal, mas como eu sempre digo, sempre existem insights escondidinhos ali no meio do texto, que às vezes é bom a gente prestar atenção. E a gente também conhecer como curiosidade, enfim. Então, Gênesis 36, verso 1, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Lembra que Edom significa avermelhado. Podia ter duas grandes explicações do Edom. Primeiro porque diz lá, quando ele nasce, ele era peludo e ele tinha cabelo meio avermelhado, ele era meio ruivo. E segundo, pelo prato de lentilhas que ele vendeu o direito do filho mais velho, que também era a lentilha avermelhada. Então, pode ser por esses dois motivos que depois o nome de Esaú fica conhecido como Edom. Verso 2. Agora aqui vem um negócio muito interessante. Esaú casou-se com mulheres em Canaã. Com Ada, filha de Elom, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. E também com Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Vocês não vão lembrar, obviamente, porque são muitos nomes, muitas coisas. Porém, lá atrás, em Gênesis 26, se vocês puderem abrir depois, não precisa abrir agora, fala das mulheres com as quais Esaú se casou. E lá, ao invés de Ada, Oolibama e Basemate, lá fala que ele casa-se com uma Judite, com Basemate e com Maalate. E aí os nomes diferentes. E outra, a Basemate, que ele se casa lá em Gênesis 26, é filha de Elom. Só que aqui a filha de Elom é apresentada como Ada. E a Basemate apresentada aqui no capítulo 36 é apresentada como filha de Ismael. E lá em Gênesis 28, a filha de Ismael, que é essa irmã de Nebaiote, é apresentada como Maalate. Mudam os nomes, alguns nomes são suprimidos, mas por que acontece isso? Qual é as possíveis explicações? Muito bem, existem boas explicações aqui que podem nos ajudar a resolver essa aparente contradição, né? Escrito lá na frente, lá atrás, e aí escrito aqui na frente nomes diferentes. O que está acontecendo? Primeira grande explicação, assim, a primeira hipótese. Mulheres que não geravam filhos, ou seja, mulheres que não tinham filhos, eram estéreis. Elas, por regra geral, elas não entravam nas genealogias. Mulheres que não tinham descendentes, não geravam descendentes, por regra geral, na antiguidade, não entravam na árvore genealógica da família. Então, por exemplo, Judite, que aparece lá no capítulo 26, Judite, filha de Beeri, some, desaparece aqui. Muito provavelmente porque ela não teve filhos. Aí as outras pessoas que mudaram de nome, por exemplo, Basemate, filha de Elom, aqui agora ela é Ada, filha de Elom. E Maalate, filha de Ismael, aqui é Basemate, filha de Ismael. Aí eu fui pesquisar, né? Obviamente, né? Tinha que dar uma explicação. As mulheres também, um costume árabe daquela época, as mulheres mudavam o seu nome quando elas casavam. Existia esse costume das mulheres mudarem seu nome. E nós vemos aqui que, obviamente, outras pessoas mudaram de nome por intervenção divina.
Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel. Nós vemos aqui nomes sendo mudados por Deus. Mas era de costume da época também mulheres mudarem os seus nomes quando elas se casavam. Então elas mudavam o nome de casamento delas. Então aqui é uma possível explicação. O porquê antes a Basemate, que era filha de Elon, agora aqui vira Ada, filha de Elon. E lá atrás, quando nós vemos no capítulo 28, Maalate, filha de Ismael, aqui agora vira Basemate, filha de Ismael. Então essas são as possíveis explicações. Primeiro, Judite que some, porque provavelmente não teve filhos, e aí não entra aqui nos descendentes, porque ela não gerou descendentes. Então não faz sentido colocar ela aqui na árvore genealógica. E as outras mudaram seus nomes a partir do casamento. Elas se casam e mudam o nome delas. Outra coisa muito interessante para a gente pontuar, logo antes de começar a ler toda essa pancada de nomes aqui, que vai ser um monte de nome estranho, um monte de coisa, né? Lembram-se que ontem eu falei, e eu gosto de falar isso sempre, porque a gente sempre tem que manter isso em mente. Lembrem-se que o público-alvo de Moisés que nós acreditamos que escreve Gênesis, não só Gênesis, todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O público-alvo de Moisés era quem? Era os israelitas que ele iria libertar. Ele iria libertar lá do Egito, levar para o deserto. O grande negócio de Moisés era contar a história do povo de Israel, que eu falei ontem de novo, eu falei que eles tinham perdido sua identidade. Depois de 400 anos ali de escravidão, eles tinham perdido completamente sua identidade como povo, como nação, de onde eles vieram, para onde eles iriam. Moisés tinha esse negócio. Além do mais, ele tinha a intenção de mostrar quem eram as nações irmãs dele. Então, quando a gente vai lá atrás, ele explica lá das filhas de Ló, deitando-se com o pai, aí gerando os moabitas, né, enfim, moabitas, amonitas, enfim. Então, eram nações irmãs, lá de trás, que ele falava, eles colocavam, ó, tá vendo aquele povo daquele lugar? Vem de lá. Tá vendo esse povo dali? Vem de lá. Agora aqui ele explica sobre os edomitas. Por quê? Porque aí a gente vê a preocupação de Moisés. Se vocês forem lá em Deuteronômio 2, do verso 2 ao verso 8, existe uma ordem explícita que Deus dá para Moisés, né? E Moisés escreve, Moisés muito bem conhecia. Eu vou ler para vocês, só para vocês terem noção. Imagina o povo lendo, né? Ouvindo, lendo Gênesis. Moisés explicando isso para eles, durante 40 anos no deserto. Tiveram bastante tempo para entender tudo. Aí, Deuteronômio 2, de 2 a 8, fala assim: Então o Senhor me disse, Moisés falando, né? Vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas, agora vão para o norte. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoque, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Aí Moisés abre aspas. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú que habitam em Seir. Existia uma preocupação enorme deles não mexerem. Cara, deixa o povo, deixa os nossos irmãos, nossa nação irmã, Esaú, irmão de Jacó, Edom, irmão de Israel. Deixa os nossos irmãos quietos. E Deus fala assim, deixa quieto. Eles já têm a terra deles, já abençoei com a terra deles. E o que vocês gastarem e o que vocês usarem da terra deles, vocês vão pagar. Vocês vão pagar com prata, com ouro, pelo que vocês comerem e pelo que vocês beberem. Não tomem posse de nada dos seus irmãos. Deus deixa bem claro aqui. Então, Moisés, já escrevendo isso aqui, já estava preparando a cabeça do povo de Israel para o que iria acontecer pelos povos que eles iam entrar em contato e para os povos que eles não deviam mexer. Deixa esse aqui quieto e não deixa esse aqui quieto.
Dito isso, voltemos então à grande leitura da genealogia. Verso 4. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe um Reuel, e Oolibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã. E foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Por quê? Verso 7. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Uma história muito conhecida, né? A história se repetindo aqui. Lembra da história de Ló e Abraão? Abraão e Ló tiveram que se separar porque o rebanho deles era imenso, dos dois. E estavam competindo. Porque, cara, não dava mais pasto para todo mundo. Não dava mais, não tinha como. Não tinha como. E aí eles se separaram. Agora aqui, a mesma coisa. Esaú, ele não sai de perto de Jacó por conta de desavença. Não sai por conta de treta. Lembra que eles já tinham ali se reconciliado. Mas eles saem por quê? Porque não dava. Não dava. E aqui é muito interessante, né? Porque a promessa de Deus para Jacó, que ele ia possuir aquela terra, estava começando a se cumprir aqui. Esaú nem se preocupa em querer ficar ali em Canaã, naquela região. Ele vai para Seir, região montanhosa. Ele vai lá. E aí existe a grande possibilidade, né, que essas montanhas de Seir e tudo mais, se vocês quiserem visitar hoje onde os edomitas moravam e reinavam, essa região montanhosa, vocês podem ir na Jordânia e visitar a cidade de Petra e os arredores, que é ali que acredita-se que os edomitas fixaram seu reinado naquelas montanhas. E a cidade de Petra é um patrimônio mundial. Aí você vai lá, você vê aquela cidade esculpida no meio da rocha, né? E os edomitas vão dar problema até lá na frente. Nós vamos estudar aqui no Antigo Testamento, nós vamos ver a menção dos edomitas, juízo sobre eles e tudo mais. Até o fim do Antigo Testamento vai ter falando a menção dos edomitas. Mas o fato é que Edom, aqui, Esaú, sai de perto do irmão porque estava um gado, muito gado, muita coisa, e ele vai para essa região de Seir. Este é o registro, verso 9, da descendência de Esaú, pai dos edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Aí de novo, Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Uma coisa interessante, né? Apesar de Esaú ser um cara que não queria ter nada a ver com, né? Eu não quero nada a ver com esse negócio de promessa de aliança, não quero adorar o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, eu não quero ter nada a ver com isso. Enfim, a gente vê que ele, desde lá de trás, que ele não tinha interesse com isso. Mesmo assim, você vê que a cultura ali, semita, ficou com ele, porque ele dá nomes para os filhos dele, nomes ali que tinham significados. Por exemplo, Reuel, que é, enfim, que eu vou até achar o nome do Reuel aqui, o significado de Reuel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar aqui, depois eu prometo que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou achar o nome aqui agora. Mas enfim, ele dá esses nomes semitas para os filhos dele que não tinham mais nada a ver. E Reuel, por exemplo, e aí fica uma coisa muito interessante, Reuel era quem? Eu não vou fazer uma aposta, mas eu duvido que você encontre esse nome Reuel associado a uma pessoa muito importante da Bíblia aqui no Antigo Testamento com o mesmo nome. Reuel era um nome, ou como os nomes, era conhecido o sogro de Moisés. Eu não sabia, pastor, eu não sabia disso, mas o nome do sogro de Moisés não era Jetro? Sim, também era Jetro, mas se você for lá em Êxodo 2, verso 18,
Depois você dá um pulinho lá e você vê que o nome do sogro de Moisés também era Reuel. Muito louco. Quer ver? Eu vou até abrir aqui, para não falar besteira para vocês, né? Minha cabeça aqui pode estar, né, brisando. Ó, 2 verso 18. Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, estes lhe perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Reuel também chamado Jetro. Reuel é um nome bíblico. Um nome que faz referência a Deus. E Esaú dando nome para os filhos dele com referências também, apesar dele não, né? Você vê como que foi influenciado. Verso 11. Estes são os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Amaleque tem que ligar um ponto de exclamação para os Amalequitas. Amalequitas, também uma nação ali que veio de Edom, veio de Esaú, e que vamos encontrar posteriormente na história de Israel ali, quando na história de Balaão, e o povo de Deus passando pelos amalequitas, e os amalequitas, o rei amalequita pedindo para Balaão amaldiçoar ali o povo de Israel. É descendentes desse neto de Esaú, chamado Amaleque. Verso 13, estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, quais elas deu a Esaú, Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, o filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. E agora foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeú, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Verso 19, foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. E agora começa os descendentes de Seir, porque os filhos agora, netos de Edom, quando eles se mudam para a região de Seir, eles começam a casar com a galera que já habitava ali em Seir. E ali começa realmente a linhagem de reis descendentes ali de Edom. Olha só. Verso 20. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região. Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizom, Ézer e Dizã. Estes filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefã. Nomes lindos, né? Nomes para vocês darem para os seus filhos aí, Onã. Verso 24. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. A gente não tem notícias, a gente não tem pistas nenhumas sobre quais são essas fontes. Pelo visto, nessa época de Moisés, essas fontes eram completamente conhecidas, porque ele menciona que descobriu aquelas águas quentes no deserto. Então, tá vendo Moisés escrevendo? Sabe aquelas fontes lá do deserto de água quente? É esse o cara que descobriu, ele contando pra galera, né? Verso 25. Estes foram os filhos de Aná, Dizom e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizom, Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Us e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná. Dizom, Ézer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com suas divisões tribais, na região de Seir. Agora aqui uma coisa muito interessante, e reparem aqui agora. Verso 31. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. O que te chama a atenção nessa pequena frase aqui? Dá uma pensada. Vou ler de novo o verso 31. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Vê se vocês encontram, acham alguma coisa de estranho, vê se tem alguma coisa assim, né, tipo, que parece...
Bom, já vou falar então, né? Se foi Moisés que escreveu Gênesis, muito interessante, né? Vamos lá. Se foi Moisés que escreveu Gênesis, Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida. Antes de entrar no retorno para Canaã. O povo de Israel só foi ter rei muito tempo depois que eles já estarem fixados na terra, depois de eles já terem se fixado as 12 tribos, ter tido a divisão das 12 tribos dentro da, né? Por que tá aqui? Por que fala assim, antes de haver rei entre os israelitas? Existem duas grandes teorias. Primeira teoria, e nós não podemos afirmar isso com todas as certezas, são teorias. Mas as duas teorias são válidas e não invalidam o relato bíblico. Isso que é o negócio. Primeiro, existe a teoria de que essa porção aqui do verso 31 ao verso 43 foi adicionado posteriormente ao livro de Gênesis, lá na época dos reis, lá na época que nós vamos estudar crônicas. Há a teoria de que escribas pegam esse momento aqui, eles pegam o livro de Gênesis e adicionam essa linhagem aqui dos chefes de Edom posterior. Então existe a teoria do que foi acrescentado posteriormente. Eles pegaram o livro de Gênesis e falaram, vamos colocar aqui, esse pedacinho aqui depois, né, falando dos reis de Edom. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria, que eu também... A primeira eu considero, eu como um teólogo estudante, eu considero a possibilidade real de ter acontecido isso mesmo. Não descarto terem acrescentado isso depois ali no relato bíblico para mostrar ali os reis, né? E a segunda, vale a gente lembrar da segunda teoria, de que foi prometido... Olha aqui, vamos voltar aqui ao capítulo 35, verso 11 e 12, a promessa que Deus tinha feito para Jacó. Olha o que ele fala. Quando ele estava voltando para Betel. Vou ler de novo então. Capítulo 35, verso 11 fala assim: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Então, a outra grande teoria é que Moisés, já sabendo da promessa que Deus já tinha feito para Jacó, para Israel, que haveriam reis na descendência dele, Moisés já acrescentou ali, já, né, antevendo pela promessa que Deus tinha feito para Jacó. Então colocou aqui, estes foram os reis que reinaram antes de haver reis entre os israelitas, já prevendo que a promessa de Deus para Jacó que haveria reis como descendentes deles. Então essas são as duas grandes teorias para essa porçãozinha aqui, que também isso não modifica absolutamente nada no texto e não prejudica em nada aqui a validade da escritura. Então agora ele vai descrever os reis de Edom. A galera que estava dominando. Agora sim aqui ele vai mostrar os reis. Vai contar aqui porque o povo de Israel iria entrar em contato com essa galera. O povo de Israel no caminho do deserto ia passar por esses reis aqui. Então vamos lá. Ou descendentes desses reis, né? Verso 32. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá de Bosra. Olha que nome lindo, né? Bosra. Verso 34. Jobabe morreu. E Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Aquibor, morreu e Hadad, esse é outro Hadad, foi seu sucessor. E aqui é muito interessante. Olha como ele descreve Moisés agora, esse Hadad aqui. Sua cidade, a de Hadad, chamava-se Paú. E o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Esse Hadad aqui
era um rei que estava vivo na época de Moisés. E Moisés, aparentemente, aqui ele conhecia muito bem esse cara. Ele é mencionado em Números 20, verso 14. Se vocês forem lá em Números 20, verso 14, Moisés cita de novo esse Haddad. E está lá em 1 Crônicas 1,50 também mencionado esse Haddad. Esse Haddad era vivo na época que o povo estava vagueando no deserto. E aí ele termina aqui, porque olha só, aqui não mostra nem a morte desse Haddad. Porque ele estava vivo, então não tinha, né, para ele mostrar, não tinha por que Moisés falar da morte de Haddad, se Haddad nessa época que ele escreveu não estava morto. Olha só. Verso 40, desculpa. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme seus nomes, clãs e regiões. Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. E ele crava que ele deixa bem claro que os edomitas eram descendentes de Esaú. Galera, os edomitas, esse povo que está aí, que vai entrar em contato, são nossos irmãos. São povos irmãos nossos. Deixa eles quieto. E Moisés deixa bem claro aqui. Muito interessante, né? E assim nós terminamos, né? Esse interlúdio, essa marcação no livro de Gênesis, como eu já disse, que dá para ser dividido o livro de Gênesis pelas genealogias. Para mostrar, né? E a partir de amanhã, então, a gente começa a maior história do livro de Gênesis. A história de José, filho de Israel. Uma baita de uma história com diversas nuances. Agora também vamos mergulhar nessa história. Então, não percam a partir de amanhã a introdução dessa história, que vai começar a contar ali o começo, quem era José, o que ele fez, para onde ele foi, várias coisinhas. Então, amanhã não percam o capítulo 37, é o começo. Vamos agora estudar do capítulo 37 até o capítulo 50, até o último capítulo de Gênesis, nós vamos estudar sobre José e a história dele e tudo mais. Uma história linda, uma história maravilhosa, com diversas lições pra gente, um aprofundamento teológico pesado. Então, se você estava aí mais ou menos durante esse tempo, né, eu sei que a gente passou por uma zona cinza aqui nessa história, né? Enfim, genealogia e tudo mais, mas não percam amanhã. Então, a partir de amanhã, começaremos a estudar a história de José. Antes de finalizarmos, então, vamos fazer uma oração e aí a gente se despede. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos, Pai, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Hoje nós estudamos sobre os descendentes de Esaú, descendentes de Edom, os edomitas, a nação irmã de Israel, que nós vamos estudar para frente, esteve em conflito ali até os dias quase que o Senhor veio aqui para essa terra, Pai. E uma coisa muito interessante, que depois, no meio da história, a história dos edomitas se perde, eles somem. Eles viram um povo menor, eles vão se diminuindo, até que eles são absorvidos de volta pelos judeus e tudo mais. Os edomitas desaparecem. Mas, Pai, é muito interessante que, em contraste, aqui no começo, quando o Senhor promete a Jacó a terra, que o Senhor promete dar todas as bênçãos, quem começa a prosperar primeiro é Esaú. Esaú parece que dá um sprint, ele parte na frente e Jacó observando tudo aquilo. Imagina, ele observando o irmão prosperando, o irmão com terras, o irmão com rebanhos, Esaú rico. Mas a gente vê, Pai, que a sua promessa, muitas vezes, não acontece no nosso tempo. O Senhor prometeu, sim, a Jacó as terras, os descendentes, e a gente vê que a sua promessa foi se cumprir lá na frente. Sua promessa foi se cumprir quase 400 anos depois, com o povo retornando, os reis de Israel e tudo mais. Isso mostra pra gente, Pai, e para quem está ouvindo aqui, quem está em oração conosco,
que não é para a gente olhar para o lado, não é para a gente se comparar com os outros. Quando o Senhor nos promete algo, Pai, a gente tem a tendência de querer acelerar, a gente tem a tendência de olhar para o lado e falar, olha só, Pai, o outro ali já está tão na frente. Que nós possamos ter essa certeza, que a gente possa ter essa convicção, a fé de que se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E o Senhor vai cumprir no seu tempo. Não é para nós pararmos, ficarmos de braços cruzados, é para a gente continuar fazendo o que é o nosso, mas ter a certeza, Pai, que no devido tempo, no tempo certo, o tempo que o Senhor quiser, o Senhor vai cumprir as suas promessas na nossa vida. E isso ficou claro aqui quando nós estudamos a história tanto de Israel quanto de Edom. Seja com todos que estão aqui, Pai, acompanhando, seja com as famílias aqui representadas. Se existe alguém que hoje é impaciente, reclamando promessas, pedindo e achando que o Senhor está demorando, dê a paciência, Pai. Faça brotar esse fruto do Espírito no coração dessa pessoa. A paciência para esperar a sua providência, esperar os seus tempos, Pai. A gente esperar com fé, com calma, mas com a certeza de que o Senhor irá cumprir, Pai. Seja com os familiares de todos aqui também representados, os amigos, Pai. Nos dê um ótimo dia. Final de semana chegando, nos dê aquele gás final que a gente precisa para resolvermos os nossos problemas, os desafios que aparecem e, enfim, que a gente possa terminar esse dia e nos encontrar com o Senhor no sábado da melhor maneira possível, Pai. Seja também, Pai, e aqui em nossos corações essa semana, as orações estão voltadas especialmente para o povo de Petrópolis. Que o Senhor seja com as famílias que estão lá. Mais chuvas aconteceram ontem, Pai. Que o Senhor envie sua mão poderosa, Pai, para impedir essa chuva, Pai, se for da sua vontade, Pai. E, por favor, Pai, que o Senhor abençoe as pessoas que estão indo lá ajudar, Pai. Abençoe todos, Pai, que estão lá abnegadamente, Pai, doando o seu tempo, seus recursos, seu dinheiro, seus talentos, seus dons para ajudar as pessoas. Que, em face da tragédia, que nossos corações se voltem a Ti, não pela tragédia, mas que os nossos corações se voltem a Ti pela solidariedade, pelo amor ao próximo, pela ajuda ao próximo, Pai. Seja com eles, Pai. Seja também com todos que estão, Pai, passando por situações similares, enfim, com todos os menores do reino, Pai. Perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente? Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que você está acompanhando Bora Ler a Bíblia aqui no Clubhouse ou aqui no Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Então, se é a primeira vez e você curtiu aqui o projeto e quer acompanhar com a gente ao vivo todos os dias, me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse. Ativa o sino de notificação do meu perfil e lá vai ter lá, me avisar toda vez que o Gustavo abrir a sala. E você vai ser notificado ou notificado. Mesma coisa aqui no Instagram. Se é a primeira vez que você está acompanhando a nossa live aqui no Instagram, me adiciona como seu contato aqui, ativa o sino de notificação lá da minha bio e lá vai ter lá também, me avisar toda vez da live. A live. O Instagram ele não manda live para todos, ele manda para alguns, o algoritmo do mal manda só para quem ele quer e para quem ativa essa notificação aí. E caso se você tenha perdido, né, os ao vivos, tanto no Clubhouse como no Instagram, nós temos o nosso podcast no Spotify. Procura lá no Spotify, Bora Ler a Bíblia. E também eu subo o nosso vídeo da live todo dia no nosso canal do YouTube também. E também eu fico aqui minha intimada, não é nem convite, eu quero intimar você a convidar mais pessoas para participar junto com a gente aqui do Bora Ler a Bíblia. Porque para mim tem sido uma bênção estudar isso aqui diariamente, para poder compartilhar com vocês. Eu espero que vocês também tenham sentido essa bênção em vocês estudarem a palavra e que vocês estejam adquirindo o hábito de estudar por vocês mesmos a palavra. Não fiquem confinados só a isso aqui. Não terceirizem o seu estudo com Deus. Aqui o meu objetivo é fazer voltar as pessoas terem o hábito de estudar a palavra, reencontrar a alegria e a fascinação de desvendar essas páginas aqui.
Muitas vezes a gente estuda, a gente passa por cima, a gente perde detalhes importantíssimos. E a palavra de Deus, ela é inesgotável, como vocês estão percebendo. Cada dia que a gente estuda, um detalhe novo aparece, uma perspectiva nova. E eu espero que vocês estejam estudando por vocês mesmos, investigando as escrituras por vocês mesmos na casa de vocês. E convidem outras pessoas também. Beleza, gente? É isso, por hoje é só. Amanhã, então, 8h30 da manhã, vamos ler e estudar Gênesis capítulo 37, o início da história aqui de José. É isso, galera. Um beijo, um abraço para vocês. Valeus e falows!